Ok, estamos em direto. Não, o que é que disse? O mundo teve vários passos. Fico calado. Silêncio sepulcral. No mundo. Sabes como é que era? De abrir a porta, aquilo lá em cima. De abrir a porta lá mais e foi para a praia. Mas é que estás com tudo. Só sabe tudo, trabalho aqui, só sabe fazer. Depois também foi um dia para isso. Havia dois. Eu sou não Eu conheço uma amiga minha, não é? Para a Espanha. Mas ela não sabe. Eu conheço uma amiga minha. Boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo, não é? Está frio que se bate, não é? E a malta teve que levantar-se. Hoje choveu aqui. E lá em cima, choveu, hoje houve um chuvisco. Hoje temos como autora convidada a Maria Georgette Ribeiro de Sá Teixeira, que nasceu no Cunene, Angola. Mas, uma terra boa. Me dizem assim. Georgette, agradeço-te imenso pronta resposta aqui à associação para estarmos aqui a falar sobre um grande livro. Porque os livros não se medem pelo número de páginas. E efetivamente, isto é um livro que, baseado em 11
reflexões do Zeca Afonso e, a partir disso, Jorge Estin inspirou-se e desenvolveu 11 contos no feminino, porque efetivamente o Zeca Afonso, como toda a gente sabe, tem uma discografia imensa e a Georgette escolheu este exatamente para ter uma visão no feminino e estes livros, estes 11 contos são de facto, eu devo dizer que quando li este livro soube a pouco porque a trama, digamos, está muito bem escrita, bem mordida, mas depois se sabe a pouco. Isto é, eu não li ainda um outro livro que a Georgette tem, de 2015, que é O Coração é Puta, na verdade. Como é que é? Sempre à espera. O Coração é Puta, sempre à espera. Às vezes. Já passa muita hora e explicas isso, não é? Mas, de facto, é só para dizer que estes contos estão, de facto, muito bem escritos e com um sentimento enorme. Obviamente tem a tal visão feminista, mas que eu acho que continua a fazer todo o sentido. E eu acho. E, de facto, quando se chega ao fim do conto, ficamos com aquela sensação de que coisa, ou seja, eu estou em público, se é que pode ser assim, para ler um livro inteiro da Georgette. E, portanto, é sobre este pequeno, grande livro, que temos aqui e que está à venda. Temos aí 10 exemplares pelo preço simpático de 10 euros, se não estou enganado, não é? Portanto, depois, se quiserem, ele está aí. Mas, portanto, eu convido a Georgette a falar sobre o seu livro, sei lá, as suas motivações, porque é que ela escolheu, digamos, estas canções mais feministas, enfim, há toda uma série de questões aqui que podemos falar, como é habitual, com toda a frontalidade. Maria Georgette. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a vossa presença, agradecer à Associação Gandaia o convite e ao António em especial, porque foi ele que o fez. E, portanto, eu ia tentar falar um bocadinho de mim, uma biografia realmente reduzida, era isso que eu trazia aqui, que estava a ver que não se conseguia apresentar, mas felizmente o nosso amigo conseguiu resolver a questão e portanto, eu agora não sei como é que se faz para ir. Ou quem é que... Ou é que se aqui? Aí? Pronto, já passou. Já passou. Mas isto até tinha uma música, mas não vale a pena. Também pode pôr. Mas agora já não sei porque agora não aparece. Aquilo estava a tocar? Eu Pronto, olha. Eu não sei o que é que... Eu também não. Sei que aquilo, quando é a apresentação, aparece a música. Ai, ai. Estou à procura Costuma-se dizer da tampinha. Quem me roubou a quem tampa? não sabe é como quem não vê. Quem roubou a pena deve ter sido o Ricardo. Só pode certeza. É quase certeza ele, que ele não pode ver uma pena. Fica com ela logo. Se ligamos aquilo, se calhar, alguns vai-se embora. Começa aqui com o nosso Carlos Paredes, que é sempre bom de se ouvir, não é? Com o som da guitarra portuguesa. Portanto, isso foi uma coisa que eu preparei para uma apresentação que fiz na biblioteca do Barreiro, integrada numa rubrica que um grupo também de escritores do Barreiro, portanto, organiza, que é os escritores, portanto, e os livros. Começa, como eu disse, uma breve biografia, vou avançar, não é? Eu nasci na província de Cunene, no sul de Angola. Quando eu vim ao mundo, a minha mãe estava sozinha
apenas na companhia de umas amigas, uma vez que o meu pai tinha partido em comissão militar para Macau. Só passados 3 anos haveria de me conhecer. Foi uma altura especialmente difícil para a minha mãe, porque era a primeira filha e ficou sozinha. E para a gente ver como era o abismo realmente que existe entre esta nossa época e aquela época em que eu nasci. O meu pai vinha, como portanto foi dito, ia para Macau, o meu pai era militar, portanto ia de barco, saiu do Cunene, que chamava-se Roçadas na altura, agora chama-se, tem um outro nome, chama-se Xangongo, e portanto saiu e estava, quando eu nasci, portanto ele saiu e demorou para aí, não sei, ainda uma semana ou mais, até Benguela, e depois em Benguela, estava ainda em Benguela quando eu nasci, e já não teve oportunidade realmente de me ver. Só mais tarde, já aqui em Portugal, é que nós nos conhecemos, não é? A minha mãe regressou comigo a Portugal. Estas 2 fotografias foram tiradas numa aldeia de Trás-os-Montes, que é a aldeia onde são oriundos, portanto, o meu pai e a minha mãe, toda a família. E eu fui criada com os meus avós paternos, estou eu ali pequenina, e por 2 tias que eram solteiras ainda na altura. A minha mãe adoeceu gravemente com febre reumática e, portanto, não conseguia cuidar de mim. Depois, como o meu pai era militar, fazia várias comissões, quer dizer, estava aqui, por exemplo, 2 ou 3 anos, depois ia para lá, estava lá 3 ou 4, e depois voltava, e portanto houve várias, durante a minha infância, houve várias idas e vindas, portanto, sempre entre Portugal e Angola. Aqui, pronto, estamos ali nas águas cálidas de Benguela, que era de facto uma cidade muito bonita, e ali embaixo também um piquenique com uns tios meus que estavam lá também. Depois vim para, quando rebentou lá a guerra, em 1960, ou 61, nós, portanto, o meu pai achou melhor por bem que nós viéssemos aqui para Portugal, que estávamos mais protegidos. Esta vinda para cá foi das coisas mais difíceis da minha vida de criança, porque a África, de facto, é uma terra de liberdade, de outra abertura ao exterior, que aqui nós não tínhamos. Muito menos para o sítio onde eu fui, que é realmente, portanto, Trás-os-Montes. Andei lá em Vila Real, como aqui vem dito, de facto essa parte da adolescência era complicada, porque não tínhamos liberdade para coisa nenhuma, principalmente as raparigas, não é? E portanto foi uma época difícil, mas também serve para nos formarmos. Portanto, e a minha formação foi muito através da leitura. Havia na altura umas carrinhas que eram a biblioteca itinerante da Gulbenkian, e não havia televisão, não havia muito menos outras coisas como há agora, telefones, etc., computadores, e portanto a forma de sair, ao fim e ao cabo, sairmos um bocado daquele mundinho muito pequenino, era através dos livros. Portanto, os livros que a gente ia, trazíamos 3 ou 4 romances, líamos tudo enfiado e depois, da outra vez, tornávamos outra vez, portanto, a requisitar outros. Depois vim para Lisboa, para a faculdade. Entrei na faculdade de Direito. Lisboa apresentou-se assim como a cidade de luz, uma coisa completamente diferente, uma cidade aberta, ainda por cima estava sozinha, não é? Vim para uma pensão, estão a ver, não é? Com 18 anos, sempre muito, quer dizer, com uma liberdade muito limitada, a gente chega a Lisboa e, de facto, aquilo foi
pronto, uma época muito diferente, muito complicada, porque estávamos no tempo do fascismo, mas ao mesmo tempo uma época que eu acho que foi a época mais feliz da minha vida, por vários motivos. Mas pronto, quando cheguei lá comecei logo a entrar em contacto com as atividades que lá se faziam, muito ligada à Associação de Estudantes da Faculdade de Direito. Também integrei o grupo de teatro cênico de Direito, que era um grupo bastante conhecido. Portanto, foi com o meu envolvimento nas lutas académicas que, numa certa altura, acabei mesmo por ir presa, até ao Governo Civil. Felizmente houve um pai de um colega que intercedeu por nós e nós fomos libertados. Eu estava grávida nessa altura e, portanto, são aquelas situações porque muitos de nós, os mais velhos, não é, passaram. Na Faculdade de Direito, devido ao meu envolvimento, fui suspensa pelo célebre professor Soares Martínez, que era um fascista, confesso, portanto, e que toda a gente realmente conhecia. Além disso, era mau professor, não é? Quer dizer, não era daqueles professores, nós tínhamos vários, naturalmente alguns colaboravam com o governo, ou pelo menos estavam de acordo, mas eram bons, pelo menos eram bons professores, e a gente tirava de lá sempre alguns ensinamentos. Não era o caso deste. Portanto, quando eu fui suspensa, é só um pormenor, mesmo nesse mesmo dia, foi suspenso também o João Soares, o filho do Mário Soares, que também andava lá na faculdade, e portanto eu desisti do curso de Direito, porque de facto não era um curso que me agradasse muito, e portanto mais tarde depois venho inscrever-me na Faculdade de Letras. Depois do 25 de Abril, portanto a vida seguiu com outras atividades. Tenho duas filhas mais velhas, portanto uma nasceu no 25 de Abril, que é a Ana, a Inês nasceu um ano antes, e fui parar ao Alentejo, até que depois, em virtude de alguns problemas de saúde da minha segunda filha, voltamos, portanto, vim para o Barreiro, onde ela realmente tinha uma escola especial, onde podia realmente enquadrar-se. Nesta cidade do Barreiro, onde eu vivo já há 30 e tal anos, nasceu depois o meu filho mais novo, que é o David, e, entretanto, adotamos um outro menino, um ano mais velho do que o David, na altura tinha 5 anos, e, portanto, a família ficou assim completa. Isto também é só um bocadinho. Pronto, vale mais chegar para não estragar. Exatamente. É a utopia do Zeca. Toda a gente conhece. Eu sempre escrevi desde criança. Aliás, lembro-me no liceu, a professora, portanto, ler as minhas redações, chamava-se assim na altura, e era uma professora bastante exigente, e eu acho que devo também a ela este gosto pela escrita e pela leitura. O que acontece é que com a vida, as mulheres sabem isso muito bem, com a vida trabalhando, portanto, fora de casa como professora, que é uma profissão bastante exigente a nível do trabalho, fora da escola, e trabalhando também, tendo as nossas tarefas domésticas, às vezes tudo aquilo
quer dizer, os nossos projetos, os nossos sonhos ficam um bocado postos de parte. E, portanto, eu esqueci-me que escrevia durante muitos anos. Depois, sei lá, aqui há uns 10 anos, por aí, comecei então a escrever. E é engraçado porque a gente às vezes diz muito mal das redes sociais. Foi através do Facebook que eu me comecei a interessar novamente pela escrita. Porque às vezes tinha lá assim umas coisitas e as pessoas liam e gostavam e não sei o quê, pelo menos diziam que gostavam, né? E, portanto, aquilo incentivou-me um bocado a escrever. Participei em várias antologias, foram muitas, estão aqui 3. A primeira em que eu participei foi o Erotismos, de poesia. Olha, deve ser muito interessante, não sei. Que foi organizada até por um amigo que o António já me disse que conhecia, o Miguel Almeida, e portanto... Esteve aqui já. Sim. Esteve aqui já. Pois, ele até participou. O Miguel Almeida é de cá. Quem Pois, Vive aqui. Vive aqui em Santo António. É Miguel meu Almeida. sim. Sim, foi ele que organizou esta coletânea. Depois uma outra que é bilingue, romeno e português, e várias. Pronto, não vale a pena entrar em muitos pormenores. Finalmente, em 2015, então saiu o primeiro livro, portanto, em que eu fui só a autora, a única autora, que se chama O Coração é Puta Sempre à Espera, e que tem aquele nome assim um bocado chocante, mas não tem nada nem de obsceno, nem de... Pronto, de facto é um livro, é um título que tem o mesmo nome de um texto, e é uma poesia, não é bem poesia, é prosa poética, um bocado, portanto é um livro intimista que fala das emoções, que segue também um bocado o percurso de uma mulher, desde a adolescência até depois da idade adulta, com aquelas coisas todas que fazem parte da vida, aquelas emoções, dos encontros e desencontros, dos amores, dos desamores, etc. Finalmente, é este que eu vou passar aqui um bocadinho à frente, desculpem lá que depois já volto, que é para eu deixar para o fim. Pronto, o meu último livro é este, que é um livro de poesia. Um bocadinho atrás. Saiu. Um bocadinho atrás. Eu não sei porque é que... Ups, arrastei nessa. O que é que É aconteceu? o contrário. Não, Aí. é este. Pronto, A Solidão das Dunas, que é realmente um livro de poesia, essencialmente de poesia, foi produção própria. E pronto, além disso, queria aqui salientar que amanhã, portanto, eu vou à apresentação de uma antologia de contos no Museu do Aljube, que se chama Os Clandestinos. Portanto, isto foi um concurso que eles fizeram, aberto portanto, às escolas, portanto, àqueles mais novos de 18 anos e aos mais velhos, portanto, em 2 escalões. E de facto, pronto, tem um conto que foi selecionado e vai ser publicado em livro. Agora, mais concretamente falando aqui, espera lá ver se eu consigo, falando aqui no nosso livro de hoje, isto salta muito. Um salterico. É um saltarico. É aqui. Pronto, está aqui. Pronto. Eu não disse ainda, acho eu, portanto, faço parte da direção da Associação José Afonso. E, de facto, já faço parte, já participo há 2 mandatos, portanto, eu, claro que conhecia José Afonso, como toda a gente conhece, mas foi através da associação que eu realmente me inteirei mais da grandeza da obra do Zeca portanto, tive um outro conhecimento das suas canções, dos seus poemas, que também os tem que não são musicados, etc. E a certa altura
veio-me a ideia, de facto, de escrever sobre as canções, ou fazer algumas narrativas, porque aquilo não é um estudo sobre cada uma das canções, não. São narrativas, são histórias que têm como inspiração uma música do José Afonso. Pronto, esta ideia surgiu aliás porque eu já tinha feito um conto de uma outra canção que é com um poema do Joaquim Pessoa, que é Amélia dos Olhos Doces, e através dessa música eu também fiz um conto em determinada altura. Mas comecei a pensar por que não fazer também o mesmo com as canções do Zeca. Portanto, esta foi a razão uma das razões do aparecimento deste livro, que aliás tem o título, portanto, Mulher à beira de uma largada de pombos, que é um título, não é meu, portanto, é um título que aparece num poema do José Afonso, que não está musicado, que se chama Mulher, que é um poema muito, muito bonito, portanto, que tem aqui só um excertozinho pequeno. A seguir, quer dizer, comecei a pensar, pegar nas canções, de que forma? De facto, como aqui já foi dito, eu puxei, vá lá, o meu lado feminista, o meu lado de mulher, e achei que seria interessante que as canções que eu escolhesse tivessem como protagonista as mulheres, não é? Porque eu acho que no mundo em que nós vivemos, mesmo atualmente, apesar de tanto se ter feito, apesar de tanto se falar, as mulheres, ao fim e ao cabo, são ainda uma minoria em muitos sítios. Não são já nas escolas, nem nas universidades, nem em determinadas profissões, mas ainda continuam a ter, por exemplo, nos cargos de topo ainda continuam a existir poucas mulheres e, principalmente, ainda continuamos a ter uma cultura que, infelizmente, vai às vezes dar naquilo que a gente sabe, nesses crimes horríveis que acontecem, portanto, todos os anos. Portanto, eu acho que é importante nós darmos ainda visibilidade, portanto, às mulheres, este lado feminino das coisas. Pode ser que daqui a uns anos, e eu acho que sim, que isso vai acontecer, isso já não faça sentido, que a gente já não tenha de se preocupar, mas acho que nesta altura ainda temos de nos preocupar com isso. O primeiro, portanto, os contos não são 11, efetivamente, como conto, não são 11 canções, são 10 só. Porque o último texto, que não é bem um conto, é mais um texto que quer fechar ali aquele círculo, né, das outras histórias, chama-se Mulheres e, portanto, é um texto até mais lírico e que não tem como base nenhuma canção do José Afonso. As outras todas têm. Portanto, são vários, desde Era um Redondo Vocábulo, a Mulher da Erva, que é a Velha da Terra Morena, a Canção do Soldadinho, a Teresa Torga, O Quanto é Doce, portanto, vários. É claro que eu, portanto, quando escolhi as canções, procurei que elas também abordassem diferentes temáticas, não é? E abordam, de facto, embora algumas sejam, enfim, histórias até um bocadinho mais líricas, tem, por exemplo, aquele Se o Amor Não Me Engana, que é uma história de amor ou de desamor, não é? Há outras que, de facto, têm determinados temas. Por exemplo, o Soldadinho Não Volta tem a ver com a guerra do ultramar, né? E
que de facto é um poema que também toda a gente sabe, o drama das mães, das filhas, das namoradas, que viam de facto os jovens irem para a guerra e depois muitas vezes vem numa caixa de pinho, não é? Portanto, já vinham mortos, não é? Quando vinham. E portanto isso é um aspecto, pronto, naturalmente. Depois o aspecto da pobreza, das dificuldades da vida, por exemplo, na velha Mulher da Erva, acho que se chama assim, nem sempre os títulos dos contos são os títulos das canções. Nem sempre. Às vezes são, outras vezes não. Esta Mulher da Erva, pois naturalmente fiz as minhas pesquisas para construir as histórias, não é? Esta Mulher da Erva foi uma mulher que de facto, o Zeca Afonso diz que uma vez ia num caminho no Alentejo e encontrou de facto aquela mulher toda vestida de negro à beira da estrada que levava um cesto de erva e que entabulou-se ali uma conversa entre ele e a mulher, né, já de idade. E portanto, que mostra a beleza daquela vida. Depois, há outras mulheres que existiram na realidade, é o caso da Catarina Eufémia, não podia faltar a Catarina Eufémia aqui num livro destes, não é? O símbolo realmente da resistência, o símbolo da coragem, de uma mulher portanto, que era ainda jovem, que tinha filhos e que era obrigada a trabalhar e que quis lutar, portanto, por melhores salários e foi ali assassinada barbaramente por o Tenente Carrajola. Depois a Teresa Torga, há bocado estávamos a falar disso, que também é uma personagem que existiu, que tem uma história. Aliás, o Zeca Afonso faz a canção com base de uma notícia que sai no jornal, porque ela era uma famosa artista de teatro, de revista. Depois foi para o Brasil, teve lá até bastante êxito, voltou para cá, a mãe morreu e acho que esse desgosto também fez com que ela começasse a ter graves problemas psicológicos e, portanto, ela começou portanto, a ficar perturbada e despia-se. E houve uma certa altura que ali nas avenidas, em Lisboa, nas avenidas novas, ela despe-se da rua completamente. E há um fotógrafo, que é o António Capela, que vai com a máquina para registar aquele momento. Só que as pessoas indignaram-se porque acharam que ele estava a aproveitar ali da debilidade da senhora e tiraram-lhe a máquina e desfizeram o rolo, etc. E ela foi socorrida, foi para o Júlio de Marcos e essa notícia saiu no jornal. E é a partir daí que o Zeca Afonso faz a canção, que é a Teresa Torga, que tem até uma frase que ficou como símbolo da libertação da mulher, que é: mulher na democracia não é biombo de sal. E, portanto, essas duas personagens existiam. Outras personagens eu inventei. Eu devo dizer que a primeira canção com que eu realmente fiz, a primeira canção, não, o primeiro conto, é precisamente Era um Redondo Vocábulo, uma Soma Agreste, que é uma canção para mim das mais bonitas do Zeca Afonso. Tem uma melodia lindíssima e o poema é muito enigmático. A gente não sabe, há uma Laura que aparece ali que não se sabe quem é. O que se sabe é que o Zeca Afonso escreveu essa canção quando estava na prisão, em Caxias. Porque ali também há, no poema que ele escreveu, há determinadas referências a essa raiva, uma raiva que cresce, ele matar as baratas com a biqueira do pé, mas ao mesmo tempo que existe essa raiva por estar ali preso, existe então essa figura feminina que vem, aquela Laura que aparece ali. Portanto, há uma história depois que foi ali.
inventado. Deu-me bastante gosto a fazer essa história, devo dizer. Foi a primeira. Pronto. O que é que eu vou dizer mais aqui? Queria referir aqui. Há uma canção que não é muito conhecida, que é Na Rua António Maria, que evidentemente se refere à sede da PIDE, e em que, de facto, é um conto bastante pesado, não é? Porque fala da prisão de uma mulher e da crueldade dos PIDES, principalmente numa PIDE, de uma chefe de brigada, a chefe de brigada Leninha, como era chamada, que existe agora um livro, não sei se sabem, ela até disse que já tinha estado aqui, na Gandaia, da Ana Cristina Silva, que se chama As Longas Noites de Caxias, que é precisamente sobre ela. Pronto, sobre essa mulher terrível, que tinha uma especial crueldade quando lidava com os prisioneiros. E pronto, e termina com a Catarina. A Catarina, que aqui aparecem duas Catarinas no conto, que eu quis fazer terminar assim. Aparecem duas Catarinas. A Catarina Eufémia, que aqui aparece pintada num quadro, e uma outra Catarina, atual, que tem o mesmo nome, porque há uma certa ligação com o quadro, pois quem quiser depois ler vai ter, mas que, de certo modo, é uma passagem de testemunho, ou seja, aquela Catarina Eufémia que lutou pelos seus direitos, que ousou erguer a voz para aquele tenente Carrajola e que foi ali assassinada, o exemplo dela, ao fim e ao cabo, não morreu. Não é? Há sempre outras Catarinas, Amélias, Franciscas, seja o que for, por acaso é Catarina, mas é por acaso, portanto, que pegam realmente nessas bandeiras e que conseguem, portanto, continuar essa luta, não é, pelos seus direitos. Pronto, eu não tinha assim, para já, mais nada a dizer, não sei. Claro que estou aberta às questões que queiram fazer, também poderia ler aqui um excertozinho de um conto ou outro, não sei. Aqui estamos aqui à vontade, não sei o que é que... Pronto. Eu gostei de ouvir. Ou se quero ouvir Paulo. Então vou começar logo aqui. Portanto, o redondo vocábulo. Os versos do Zeca dizem assim: era um redondo vocábulo, uma soma agreste. Revelavam sondas em maninhos dedos, polpas seus cabelos, resíduos de laje. Agora tenho conta. No quadrado escuro, no dia sem horas, o nome de Laura, em doce memória, balança. Redondas vogais envolutas ondeando, umas após as outras, por baixo da cama, entre as grades, roçando as paredes, viajando ao teto, dentro da cabeça, nos olhos cerrados. Laura. Entrando de manso, o seu nome requebra, um L molhado na língua, nos dentes, palato, e o líquido de ditongo a encher a boca do aroma da erva e dos campos vadios. Laura. E Laura dançava, madura mulher de longos cabelos, na cela onde o céu só se imaginava. Manuel sente a raiva enclausurada na cela, nos punhos dos pulsos descarnados, tendões salientes, os riscos das unhas na parede nua, os olhos cansados a sorver o ar. Gritos silenciados, o medo, uma pedra funda na garganta. E o voo sem pressas, pensamento solto, tão longe, para além dos muros, para além do mar, até aos degraus da casa onde Laura sentava, pelas tardes mornas, roseiras em sangue, numa rua triste, na hora tardia em que os homens vinham.
tão esfomeados, chegam numa urgência, a apaziguar o corpo, a agarrar-se a um seio, a enxugar vontades e instintos antigos. Laura abrigava-os no anel dos braços doces, os seus quadris de breve navegar, os seus olhos de compreender e absorver pecados. A todos da mesma forma, a nenhum em especial. Homens fracos, outros fortes, uns vadios, outros com posses. A alguns nunca mais via, outros eram habituais, vinham quando a jorna lhes forrava os bolsos. A todos da mesma forma? A todos não. Menos Manuel. Manuel Maneta tão diferente. Os seus 2 braços só um coto abaixo do ombro. Nenhum homem a abraçava assim. O tronco sobre o peito dela em feitio de asa. Tão protegida nunca tinha sido, nem mesmo nos braços da mãe que nunca teve. Chegava de viagens clandestinas, trazendo o vento nos olhos e as marés nos braços que não possuía. O rosto de Laura tornava-se luminoso e o seu corpo água pura. Só ele se sentava à sua mesa com os meninos. Só ele a beijava, boca com boca. Os outros passavam no seu corpo como se ele fosse uma estrada. Muito bem. Esta é a dúvida do homem de cabo. Uma coisa. Deputado especial. Posso fazer uma pergunta Oh, assim? faz favor. Indiscreta. Para aquilo que eu tive aqui, já estive aqui a folhear, não? Há uma. Bom, e até pela inspiração do Zeca Afonso, etc. A gente sabe que o Zeca inspirou toda a gente, toda a nossa geração, não é? E a minha pergunta é a seguinte: a senhora, quando. Eu notei pela sua escrita, pela sua conversa, que é uma mulher que tem uma tendência para a esquerda bastante grande, não é? Sim, sim. E a minha pergunta é a seguinte: essa tendência para a esquerda vem dos tempos da universidade ou tem algumas outras influências anteriores? É assim, o meu despertar político veio da universidade, de facto. Embora os primeiros, vá lá, a gente está sempre, quando somos jovens, né, sempre uma coisinha ou outra que começa a fazer-nos pensar. O meu pai era militar e eu achava aquilo tudo muito bonito, né? Quer dizer, pronto, é a pátria, as bandeiras e não sei o quê, aquela coisa toda. Mas depois a gente vai crescendo e vai começando a ver que aquilo, há coisas ali que não estão bem. Apesar do meu pai não ser um bocadinho, vá lá, mais, não era daqueles assim, dos fascistas, enfim. Mas houve uma coisa de facto que me começou, que foi o clique, começou a despertar cá dentro uma outra forma de ver as coisas. E foi através primeiro, de um professor de filosofia novo, que foi parar lá ao Liceu de Vila Real e que de facto nos dava 2 cadeiras, aliás, eu acho que ele chegava a dar 3, que era a história, a filosofia e uma coisa que era uma organização política. E o professor, para já, ele foi suspenso, acabou por ser suspenso já depois de eu sair do liceu. Estão a ver, não é? Mas, com muitos cuidados, ele já nos ia, quer dizer, pondo algumas questões. E em relação a essa tal disciplina OTAN, Organização Política e Administrativa da Nação. E não tinha nada a ver com o partido do PAN. Pois não. Mas ele dizia assim, meus amigos, temos aqui este livrinho, que era o tal, eu acho que era uma coisa pequenina. Era a Constituição da República de 1932. Vocês têm de saber que é assim, eu não estou... Ele dizia, eu não estou aqui para dizer isto, porque isto aqui nem tem nada que ensinar, que se me diga. Isso é vocês estudarem isso, têm um exame para fazer. E, portanto, têm de estudar isso e realmente decorar e acabou-se. Agora, nós podemos aqui falar noutros temas. E ele ia, de facto, ir falando naqueles temas, uma coisa assim muito ao leve.
E há outra, além desse professor, de facto, há outra questão, é que começaram a chegar lá à província, não é, uns folhetos de uma organização católica, progressista, que era, como é que ele se chamava? Havia a JOC, havia a Juventude Operária Católica e a Juventude Estudantil Católica, a JEP. E esses primeiros folhetos é que de facto me fizeram começar a pensar das coisas de outra maneira. E depois, quando fui para a faculdade, encontrei a malta do MRPP. Afastei-me. Em direito. Eram eles. Afastei-me, mas foi ali. Isto é que é 70? Cada um tem o percurso que tem, não é? Pronto. 69, 70, por aí. Mas era a organização que existia ali e, portanto, foi por aí que eu comecei. E depois. Muito bem, obrigado. Eu estava, a minha curiosidade é sempre, todos nós temos um clique na vida que nos desperta para alguma coisa, não é? E eu pensei que tivesse esse da faculdade. Sim, mas, sim, foi principalmente aí. Chegámos e a gente cantava também muito à volta da música. A música sempre teve uma importância enorme, não é? Aquelas cantigas do Adriano, não há machado que corta, vens ao pensamento, e canta, amigo, canta. Esses principalmente, antes das do Zeca. E depois o Zeca, na altura, atuava nas associações, principalmente na medicina, não sei o quê. Às vezes não era muito bem visto, diga-se. Uma coisa ali. Algumas vezes porque a PIDE estava sim, lá. também. Não, mas mesmo aquilo estudantes, gente jovem, não é? Não tem muito pouco tolerante, aquilo havia brigas. É verdade. Enfim. Mas essa canção do Zeca, essa do Soldadinho, já volta e tal. Menina dos Olhos Tristes. Menina dos Olhos Tristes. Eu tenho a impressão que eu ouvi essa música muito antes dela ser. Muito antes do 25 de Abril. Eu ouvia na clandestinidade, ouvia essa música. O quê? Aí ele está a fazer alterações. Eu acho que essa letra não é do Zeca. O Adriano também cantava isso. O Adriano cantava. Sim. Eu acho que não é uma letra. Eu não sei quem, mas sei que essa música que eu conheci cantada pelo Zeca. E agora Não é aqui aí. a moer. Não é? Não. É no computador. Não, aqui não tem nada. Não é aqui não. F5. Então é ok. Aquilo é da máquina. É da máquina. Ok. Vocês. Fonseca. Esquecemos isto. O Fonseca tem sempre um clique. dedinho. Um dedinho para Por exemplo, eu conheci o Zeca com 18 anos e foi exatamente nas catacumbas do Hospital de Santa Maria, que ele ia lá de vez em quando àqueles encontros e cantar. E houve um em que ele... Era a Associação dos Estudantes era embaixo. Lá embaixo. E houve um sábado em que ele soou que a Pia estava lá e tal, e o Zeca nada. E eu fiquei com alguma raiva, porque com 18 anos, covarde e tal, estava eu assim. Depois, portanto, eu conheci, mas mal. Depois, mais tarde, já depois do 25 de Abril, em 76, 77, conheci o Zeca, já estava um bocado débil e tal, já tinha... E de facto eu aí, quer dizer, como é que eu me iria penitenciar por pensar aquilo dele? Porque, de facto, o Zeca era um homem extraordinário. E quando a gente lê este livro, eu acho que Georgette encarna bem o sentir dele. Ela foi inspirar-se, mas de facto acho que retirou aquele espírito dele. Acho extraordinário. Eu por acaso é a mágoa que eu tenho comigo. Foi porque eu cheguei a Portugal em 88
Eu tinha a impressão que o Zeca morreu em 87. 87, acho que sim. Não é? 87, sim. Tinha a impressão. Mas ele já... Foi com uma diferença de um ano Mas ele deixou uma carta para ti. que eu não. E depois logo nesse ano de 88 conheci a viúva, a Zélia. Sim, sim, sim. Mas tive uma pena tremenda. Né? Até porque eu era muito amigo do Alípio e o Alípio foi, grande amigo. tinha aquela ligação com ele. Né? Aí está. Meus senhores, vá, a bola está do vosso lado. Olha quando nós formos assim, hein? Quando a gente estiver quase a cair para o lado, aparece uma coisa a dizer, "Olha, vamos reiniciar o sistema." Pumba! Está tudo a funcionar outra vez. Eu já estou nessa Não onda. acredites muito no que dizem. Eu já estou nessa onda. Pô. Quando reiniciar tem 3 braços. Ou coisa Lá assim. chegaremos, lá Dava chegaremos. jeito. 3 braços, dava jeito. Olha, quero que leia então um bocadinho aqui. Agora, porque este pessoal não leu o livro, Pois, obviamente, pois. não é? Então, Está na cara. como falaram aí do soldadinho, uma das questões que estava ligada também a esta questão da guerra colonial era que os jovens que realmente não queriam ir para a guerra tinham de dar o salto, né? Que era de outra. Ou ir para a pesca do bacalhau. Sim, sim, sim. É verdade. Ou ir para Mas Alverque. podiam ir todos para a Ou ir para Alverque. Sim, quem ia para a pesca de bacalhau. As oficinas de Alverque. Estava isento da tropa. Durante 8 anos, 6 anos, se sobrevivesse. Era que faz Não era para meninos. Era como a tropa. no terreiro. Hã? Era pior que a tropa. Disto. O terreiro era praticamente dono da costa. Pois. E de Portugal. Da costa e da Terra Nova. E de Portugal. Se calhar era engraçado. Esta personagem aqui, há uma mãe, não é? A personagem feminina é uma mãe que espera pelo filho que não vem. E então, aqui no meio, o rapaz chama-se José. José nasceu por milagre. Ao 3º mês, cozeram-lhe o útero no hospital, à mãe, e ordenaram-lhe que ficasse em repouso absoluto durante os 6 meses que faltavam. Mesmo assim, veio antes do tempo. Os pontos a rebentar, um após o outro, a mãe a contorcer-se, a resistir às dores afiadas que nem folha de papel. Nasceu franzino e inseguro, aberto a todas as maleitas, aninhado para sempre no ventre eterno da mãe. Quando foi tempo das sortes, tinha a esperança de o não chamarem devido ao seu ar enfesado. Mas foi aceito e ela estremeceu. A guerra do ultramar, aquele monstro, ceifava vidas na aldeia e ao redor. Quando o chamaram para ir servir a pátria, em Angola, ela odiou aquela pátria que lhe queria tirar o filho único e reforçou as rezas e promessas. O peito mirrou, mas resistiu, torcendo a ponta do chaino. Não quero que o rapaz vá. Temos um dinheiro de parte, fala-se com o Tonho das Carvalhais e pronto. Com o pronto, queria ela significar o salto até terras de Espanha, depois França, e estava seguro. O pai que não. Criaste-o debaixo das saias. Era já um laparoto e ainda mamava. O rapaz só se fazem homens quando têm uma arma na mão. Vai com os outros. Não é de passar vergonha, nem que se diga. O teu filho borrou-se de medo. E depois não temos dinheiro e é perigoso. Diz-se pela calada que o passador não é de confiança. A mãe estremeceu, numa negritude que ia cobrindo tudo. Voltou à carga, aconchegando o chaile ao peito. Na profundidade dos olhos negros dela, Diamantino descortinava as dores dos partos vazios e restos de uma água, só ela capaz de matar a sede. Cedeu. Partiram de noite. Passadas umas notas grossas para a mão de Toino, que lhe garantiu que lá levaria o rapaz a bom porto. Com José iam mais 4 de freguesias vizinhas. 3 eram homens à procura de melhores vidas e outro fugido à justiça
por ter dado uma sacholada no vizinho de terras numa briga pela passagem da água. Momentos em que o homem se lhe tolda a razão, vê tudo vermelho, fúrias antigas, medos vindos das estepes longínquas onde se guardava o fogo. Os homens nunca deixaram de ser bichos em defesa dos seus territórios. A mãe ficou amarrada à imagem da santa em rezas infindáveis. O pai desceu abaixo ao armazém a procurar conforto nos tonéis de vinho. Era a época das vindimas e chegavam à terra ondas de trabalhadores à procura de pão e forro para o estômago, que se estendesse por mais uns meses, através das moedas que levavam escondidas nos taleiros. Esses ranchos de gente estranha podiam fazer menos notada a passagem dos fugitivos. Isto aqui é para gente rija, disse Tonho. Pernas fortes e nada de cheliques. Boca fechada, não entra mosca. Quanto menos souberem, melhor. E bico calado. Caso isto dê pelo torto, sois vós que vos lixais. Eu tenho os meus conhecimentos na guarda e até mais acima. Ora, vamos lá, ligeirinhos, ligeirinhos. Já me perdi aqui. Olha o que temos aqui. O olho vivo e experiente notou o volume debaixo do casaco grosso. O rapaz enrubesceu. Ficaram à mostra o saco que a mãe lhe arranjara, lambuzado de beijos e lágrimas, juntos com a medalha da Senhora de Fátima. Esta não interessou a Tonho. Caiu na terra morna e José aligeirou-se a apanhá-la. Mas as botas pesadas esmagaram-na e enterraram-na no monte ficou a sorte de José. Os bolos tirou-lhes, mais um salpicão ainda pingando a azeite, enrolado no jornal. Mariquices não. O que tendes entre as pernas? Alguma linguiça seca? Precisava omitir isso. Eu omiti aqui o palavrão. Esse vernáculo faz falta na literatura. Pois pronto, agora as pessoas leem já leem. É preciso ler o livro. Basicamente é isso. Ver autografado por ti. Tá bom. Então, digam coisas. Ninguém se pronuncia. Está tudo assim. As senhas. O Costa hoje falhou. Não, eu gosto. Pá, não. Eu sou acostumado. Não, isto de facto, isto, se tivessem lido isto, proporcionaria aqui uma série de debates muito interessantes, porque à volta da temática feminista, que efetivamente está aqui, estou muito. há toda uma série de questões. O dele funciona melhor, mas este também não estar aqui a debitar coisas não há a ver também. as coisas sem noção. E portanto, O preço da rifa, não rifas pensando. Quem é o fiel depositário do dinheiro? paguem, não é? A Georgette faz muito bem não confiar em ti, porque tu não és Pois não sei. eu já desconfiava disso. Eu faço para quando um livro poético não é bem a minha praia, de facto, embora digamos a prosa poética interessa-me. Repetiremos esses apanhamentos. Mas nunca se sabe, quando é que mas é essa área que é a tua. Tens que começar a ler devagarinho Baudelaire. Mais pequenina, é orientalista. O romance, as histórias têm outra arquitetura. Então o romance é complicado de fazer. Eu ando a tentar escrever depois também é muito complicado publicar. O romance histórico obriga a uma certeza muito sobre tudo, sobre datas, sobre acontecimentos, sobre locais. Se a gente... Eu, apesar de
Eu não quero. Em relação à Catarina. À Catarina, àquela da. Pois é, estive lá com o nosso amigo Cardoso Paulinho. E à Teresa Sosa. É? Está na mesma, sim. Não, mas eu acho que ele está melhor. A da Antônia Maria Cardoso há muitos depoimentos das mulheres, daquelas mulheres. Sabes, ele deve ter estado muito desequilibrado da Catarina, que há quando houve coisas aquele até com a Vitória, que fala É, está melhor, está mais afinado. Olha, amanhã vamos buscar os milhões. Amanhã? Está bem? A Algenda já falou contigo. Fazer transferência. Deve ser amanhã. Então, mas se calhar tinha que me dizer. É porque depois ela tem que fazer a conta. Ela é que me diga, porque ela tem que, quando me mandares, diz para ela fazer a conta com os. Bom, então espera pelos gajos, não sei. Eu tinha que ligar a. Tinha que ligar lá. Já tens o chapéu. Ela tinha que me dizer, porque aquilo tem a cena das coisas. Eu, da última vez também, né? Fiz um preço. E eu não sei quando é que aquilo é. Mas aquilo complica-me com as contas. Ela tem que dizer quanto é que são. Pronto, ela que me disse, depois amanhã de manhã eu falo com a senhora lá da contabilidade. Ela diz. Tenho aqui uma dúvida. Então, mas aquilo funcionou ou não? O quê? Não, o que eu tinha dito. Funcionou. Ah, é? O PDF. PDF. Aquela personagem não tinha sido julgada depois de passar aqui mais temporada aqui em Lisboa, na prisão. E eu disse, não, isto não é verdade. Então, mas vamos lá os dois, hein? Sim. Ok. E eu fiquei a trabalhar nisso. Em princípio. Ok. Eu fiquei a trabalhar nisso. Olha, fiz. Olha, já falei com o restaurante. Está marcado para dia 15 de novembro. A mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Ou eu 20? Eu 50. Não, Eu 50. Quando muito é o 50. é 2. 5. É 2 ou é 12? 2. Podia ser 12. Já sabia que era da Teresa. É sempre a mesma coisa. Sai sempre à casa. Não vale. Essa aí é. Lá que é a segunda vez. Eu ouvi aqui pessoas que nunca saiu. Eu sou logo triste. Aquele chapéu é que não presta. É o chapéu. É o chapéu. Então qual é o livro? É um desses. Ok, um desses. Com muito prazer. Hoje então, vou comprar um livro já. Ai, muito obrigada. Olha, então sendo assim. Há livros suficientes para Sendo todos. assim. Muito obrigada. Vou comprar um. Obrigado mesmo. Obrigada. E este processo aqui eu vou comprar.